Bom dia, amados irmãos. Vamos então dar início a mais uma escola bíblica dominical. Lendo um texto que está em Lucas, capítulo 24, do 45 ao 47. Lucas, capítulo 24, do 45 ao 47. Que diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus esteve com 2 discípulos a caminho de Emaús e ensinou a eles. Eles tiveram ali um estudo bíblico com Jesus, um estudo bíblico bem diferente, bem especial, porque Jesus abriu seus corações para entender as Escrituras, verdades para as quais suas mentes ainda estavam fechadas. Jesus faz referência à lei, aos profetas e aos salmos, relacionado com o que estava escrito a respeito dele. E os corações daqueles homens ardiam dentro deles quando eles lhes abriu as Escrituras, falando de si mesmo. Jesus repreendeu, uma gentil repreensão àqueles homens, para que eles entendessem. Chamou-os de homens lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas falaram. Eles tinham que entender que Cristo teve que sofrer muitas coisas para entrar na sua glória. E o texto diz que, começando com Moisés e com todos os profetas, Jesus lhe explicou todas as coisas concernentes a si mesmo, que estavam em todas as Escrituras. Eu fico imaginando aquelas horas que aqueles homens estiveram com Cristo. As Escrituras conseguiram, então, entrar na mente deles. Eles chegaram a entender que o Messias tinha que sofrer, tinha que morrer e tinha que ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Porque esse foi o plano de Deus, que Deus ordenou na eternidade passada, realizar sua grande obra de reconciliação do homem com Deus. A redenção de Deus foi realizada em Cristo, o perdão dos pecados e a vida eterna para todos os que crescem em seu nome. Enquanto o Senhor Jesus andava nesta terra, foi Ele quem ensinou os seus discípulos. Mas os seus discípulos muitas vezes não entendiam o que Jesus falava, porque eles estavam focados em outras coisas. Os discípulos haviam desenvolvido a sua própria percepção do Messias, e eles não tinham Jesus como um Messias no sentido espiritual, mas no sentido político. Mas eles falharam em entender o plano de salvação de Deus. Eles tinham que entender que a cruz tinha que vir antes da coroa. A salvação da alma, através do perdão dos pecados, tinha que vir antes do reino de paz e prosperidade de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o homem não salvo não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. E durante seu tempo na terra, o próprio Senhor Jesus abriu as Escrituras do Antigo Testamento para aqueles que criam. Foi Jesus quem deu a seus seguidores um coração compreensivo ao ensinar-lhes os princípios do reino. Hoje, é o Espírito Santo que abre as mentes dos crentes para as coisas de Deus, que desbloqueia o significado das Escrituras, exatamente como Jesus prometeu aos seus discípulos durante os seus últimos dias na terra. Jesus disse: quando vier o Consolador, a quem eu enviarei a vocês do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Mas quando estava prestes a retornar ao Pai,
deixando seus discípulos como suas testemunhas escolhidas na terra, o próprio Jesus, caminhando com eles, começou a abrir os olhos dos seus corações para olhar para ele e ver quem realmente Jesus era. Jesus falou, citando Moisés, os ensinamentos proféticos, o significado dos salmos para aqueles homens, para aqueles discípulos, e o véu que envolvia suas mentes foi levantado, quando o próprio Cristo lhe falou sobre o que as Escrituras se referiam a ele. Como eu falei, um estudo bíblico surpreendente, incrível. Hoje nós não temos a pessoa física de Jesus caminhando conosco aqui na terra para abrir o nosso entendimento às Escrituras. Mas não deixamos de ser menos privilegiados que aqueles 2 discípulos e os restantes dos discípulos que estavam com Cristo, pois o Espírito Santo habita em nós. Foi justamente o que Jesus disse: era melhor ele estar com o Pai, para que o Espírito Santo fosse enviado para ser o nosso companheiro permanente, o nosso consolador diário, para estar conosco e permanecer em nós para sempre. Assim, como Jesus abriu suas mentes para entender as Escrituras, o Espírito de Deus também abrirá nossas mentes e nos guiará a toda a verdade. Ele abrirá o nosso entendimento para entendermos as Escrituras, enquanto caminhamos com Ele pelo caminho, em nossos lares, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dever, no nosso dia a dia. A nossa atitude deve ser a mesma dos discípulos de Emaús. Nosso coração deve arder quando temos o contato da palavra de Deus. Ouvir a voz mansa e tranquila e descansar no amor de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que o Senhor enviou e que habita em nós. Oro para que o Senhor abra cada vez mais a nossa mente, para entendermos as Escrituras, para que nós Te conheçamos melhor a cada dia que passa. Isso eu oro em nome e no amor de Jesus, o soberano Senhor, nosso Rei e Salvador. Amém. Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade à EBD e a palavra está com o pastor. Bom dia a todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos então louvar o Senhor nesse momento. Ele é exaltado. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado
Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Por fim, hino 73 do cantor cristão, Um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, assim lhe
dá prazer, ficando sempre a Ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque Ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com Ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém? Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Bom dia, meus queridos irmãos, dando continuidade, à nossa escola bíblica dominical. Nós vamos voltar os nossos olhos novamente para o Evangelho de João. Nós vamos continuar de onde nós paramos, A última vez que nós então estudamos os textos de João, nós vimos os versículos 12 ao 19, e hoje nós vamos então continuar a partir do versículo 20, João capítulo 12, versículos 20 ao 33, é o texto que nós vamos então ver nessa manhã, tá certo? Lembrando que como as coisas estão aí avançando, nesse plano de retomada das atividades, essa será a nossa última EBD não presencial, A partir do próximo domingo, Deus nos permitindo, nós vamos então já reunir no templo, tá certo? Também no período da manhã na EBD, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 12, versículos 20 ao 33, que nos diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu:
eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amém? Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de nesta manhã podermos estudá-la. Dá-nos sabedoria para que possamos compreender, ó Pai, as lições contidas nela e assim, ó Pai, aplicarmos as nossas vidas, vivendo, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa os teus servos, ó Pai, reunidos em seus lares. Dá-lhe sabedoria, ó Pai, através do teu Espírito Santo. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, João capítulo 12. Né? Então, nesse texto aqui que nós temos diante de nós, né, nós vemos aqui a questão da manifestação da glória de Cristo em sua morte. Então, evidentemente que isto, né, contraria todo o conceito, né, mundano de glória. Tá certo? Quem ousaria dizer nesse mundo, né, materialista, que a glória de alguém está em sua morte? E num tipo de morte, né, semelhante à de Cristo, por exemplo. Então, mas tal compreensão só possuem os homens de fé, né? Que as pessoas que têm a fé, pois somente aqueles que creem é que percebem, né, a real proporção das coisas, conseguem discernir melhor. Então, apenas estes percebem que a glória de Deus é maior que a glória humana, né, exatamente por ser de Deus e também porque conduz à vida eterna. Então, já a glória humana é passageira e leva à morte. Então, o assunto desse trecho aqui está intimamente ligado ao texto anterior. Nós descobrimos isso, né, quando nós pensamos que as coisas, ou seja, que as pessoas, aliás, melhor dizendo, esperavam, né, um reino político que os libertaria de Roma. Mas Cristo era o rei humilde, né, montado em um jumentinho, caminhando para a cruz. Enquanto a nós, a pergunta é, já temos compreendido então a glória de Cristo? Nossa vida mostra esse compreendimento, essa compreensão, né, a respeito da glória de Cristo. Afinal, o que é glória para nós? Então, versículos 20 ao 24, nós podemos ver a glória na morte. Né? Então, alguns gregos aqui, nós podemos observar aqui nesses versículos 20 ao 24, alguns gregos querem ver Jesus. Provavelmente aqui se tratam de pessoas, né, prosélitos, né, ou seguidores da religião judaica, pois eles subiram ali à festa para adorar. Então, eles primeiro procuraram Filipe, né, que o comunica a André, vindo então ambos, né, os dois, e contam ali, mencionam o fato ali a Cristo. A resposta então do Senhor a isso, né, a respeito desses homens aqui, a resposta de Cristo a esse fato, né, é falar a respeito da glória, né, em sua morte ali na cruz. Então, tal resposta ali em uma primeira leitura, nós podemos dizer assim, pode parecer desconexa, né? Ora, em que a morte de Cristo se relaciona com os gregos, por exemplo, né? E mais, como a morte pode ser a glória de Cristo? Então, para entendermos isso, nós devemos nos lembrar de alguns fatos já mencionados aqui pelo evangelista João. Observe, lá no capítulo 1 de João, né, versículos 1 ao 3, capítulo 1 de João, versículos 1 ao 3, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? No versículo 14, vai dizer,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais na frente, né, versículos aí 15 ao 18, diz assim, João 1, versículos 15 ao 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existe antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí lá na frente, no capítulo 14, né, aqui desse mesmo evangelho, versículos 8 ao 11, João 14, versículos 8 ao 11, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então percebam aqui, Cristo é o Verbo, é a palavra. Ele estava com Deus no princípio, né? Nada foi feito sem ele. Ele é Deus. Conhecemos e vimos a Deus nele. Ora, esta é a glória de Cristo, né? Ele nos trouxe a revelação do Deus glorioso, Deus santo, justo, misericordioso, gracioso, cheio de amor, que deu seu Filho para salvar suas ovelhas, né? Como nós já vimos lá no capítulo 10. Então, Deus que concede sua graça em Cristo, né? Versículos 15 ao 18 do capítulo 1. Então, esta é a verdadeira glória, isto é, a glória de Deus no Evangelho de Cristo. Todavia, meus queridos irmãos, só se vê essa glória, ou só vê esta glória, aquele que crê. Por isso é que João nos diz, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus, né, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, né, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? João 1, versículos 10 ao 12. Então, assim nós temos que a fé é uma espécie de olho espiritual, podemos dizer assim, né? Deus tem se revelado em Cristo, mas só veem esta revelação os que creem nela, né? Os que creem nela. Então, percebam aqui, são estes que veem a glória estupenda, né, de Deus em Cristo. São estes que compreendem que o que mais vale é esta glória. Pois bem, a pergunta, né, em que a morte de Cristo se relaciona com a glória de Deus? Ora, é na morte de Cristo que se manifesta a justiça e a graça de Deus. Deus salva o seu povo de maneira ou de forma plenamente justa, exatamente no sacrifício de Cristo, né, pelos seus pecados, né? Então, na cruz, na cruz está a santidade de Deus, que aborrece o pecado, né, ao ponto de só Cristo poder salvar a humanidade. Também está o amor de Deus. Por isso é que Cristo vai dizer, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está o amor de Deus pelo mundo, isto é, pelos eleitos de todas as partes. Aliás, isso explica a próxima questão abordada, que é em que a morte de Cristo se relaciona com os gregos, por exemplo, né? A resposta é no fato de que Cristo não veio apenas para os judeus. Louvado seja Deus por isso, né? Pois há eleitos de todas as nações, há gregos,
né? Então estes gregos, com toda a probabilidade, estavam procurando Cristo, né, como Salvador. Por isso é que Cristo introduz esse tema de sua morte. E mais, isto manifesta a glória de Deus em seu amor pelo mundo, incluindo os gregos. Então, aqui eis o grande amor de Deus, né? E tudo estaria resplandecendo ali na cruz. Então, nela, Cristo estava dando a sua vida pelos seus eleitos, né, de todas as nações da terra. Ele já havia dito, né? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim cabe ou a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Né? E João acrescenta aqui sobre as palavras de Caifás, né? João 11, versículos 51 e 52. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, eis a glória de Deus nesse amor, né? Ao Senhor a glória. Agora, versículos, voltando aí para João 12, versículos 25 e 26, que nos diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, agora, Cristo olha para a relação de tudo isso com as pessoas. Então, ele estava aqui dando sua vida, e nisto seria glorificado. Agora, será que os outros entendem isso? Será que a vida deles é influenciada por esta glória verdadeira? Ou será que eles buscam apenas a glória desse mundo? Então percebamos aqui e notemos que Cristo, ele fala daqueles que o seguem, ou seja, seus discípulos. E estas pessoas são as que caminham em seu princípio de vida, que é a obediência ao Pai, se for o caso até a morte. São aqueles que pela fé veem que a glória de Cristo é infinitamente maior que a glória desse mundo. Então, eles entendem que seguir a Cristo é ser honrado pelo Pai e alcançar a vida eterna. Pois Cristo, em sua morte, meus queridos irmãos, os livrou do pecado e da ira vindoura, né, da ira divina. Percebem que é absoluta loucura trocar a glória de Cristo pela insignificante glória mundana, né, que, por ser pecaminosa, conduz à perda da própria vida. E por isso eles estão dispostos até morrer por Cristo. Eles acharam um tesouro infinitamente maior, né? Então, eles entendem que seguir a Cristo é ser honrado pelo Pai, né? Alcançar a vida eterna. Pois Cristo, em sua morte, os livrou do pecado da ira vindoura. É interessante, né? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Versículos 32 ao 34. Hebreus 10, do 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com glória o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não é? Interessante isso. Percebam aqui que Cristo, né, olha, né, a relação de tudo isso com as pessoas, ou seja, ele estava dando sua vida e nisso seria glorificado. Agora a questão, será que as outras pessoas entendem isso?
Será que a vida deles, a vida delas é influenciada por essa glória verdadeira? Ou será que elas buscam apenas a glória desse mundo? Então nós temos aqui, como eu já disse agora há pouco, que Jesus, ele está falando dos que o seguem, ou seja, dos seus discípulos. Discípulos esses que entendem que seguir a Cristo é ser honrado pelo Pai e alcançar a vida eterna, né? Pois Cristo em sua morte os livrou do pecado da ira vindoura. Eles perceberam que é absoluta loucura trocar a glória de Cristo pela insignificante glória mundana, que por ser pecaminosa conduz à perda da própria vida. E por isso, como nós acabamos de ler em Hebreus 10, 32 ao 34, eles estão dispostos até morrer por Cristo. Ou seja, eles acharam um tesouro infinitamente maior. Então, meus queridos irmãos, na verdade só existem esses dois tipos de vida. Existem, na verdade, apenas esses dois tipos de vida. A vida dos incrédulos, ou seja, eles amam a vida e glórias do presente mundo e não a vida eterna e a glória de Deus. É assim porque a incredulidade os impedem, de perceberem o real valor das coisas. A vida eterna que Cristo dá aos crentes implica em uma união eterna com o Pai, o que constitui o verdadeiro sentido da existência, e que por ser eterno jamais passará. Mas eles trocam essa vida eterna por dinheiro, por prazeres, por fama, por poder, enfim, pelas glórias desse mundo. Porém, quando morrem, tudo isso se acaba imediatamente. E como não estão em comunhão com Deus, em Cristo, logo experimentam os horrores do inferno, da justa ira de Deus. Então é uma grande loucura. Então só existem esses dois tipos de vida: a vida dos incrédulos, como nós acabamos de ver, e a vida dos crentes. Os crentes, veem as coisas de fato como elas são. Eles sabem que Cristo é o Verbo e que em sua morte há reconciliação com o Pai. Eles veem que esta é a verdadeira glória e assim deixam toda a glória mundana e seguem a Cristo. Eles têm a vida eterna e isso não lhes será tirado. Então a questão é: qual destas vidas é a sua? Qual destas vidas é a sua? Então, continuando, voltando aí para João capítulo 12, versículos 27 e 28. João 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, interessante, Aqui, meus queridos irmãos, o caminho para a glória é um caminho de angústia, pois se antevê aqui o sofrimento. Cristo experimentou aqui este fato e até orou pedindo que não passasse por tal situação, que não bebesse tal cálice, lá em Marcos 14, Mas também pediu a glória de Deus e se colocou completamente ao dispor de sua vontade, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Aí no versículo 28. Lá no versículo 36, de Marcos 14, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então recebeu esta resposta do Pai, João 28. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Isso significa, meus queridos irmãos, que a glória de Deus já se manifestara em Cristo, especialmente em seu ministério público, quando pregava e operava sinais extraordinários, como a ressurreição de Lázaro. Já vimos lá para trás. Mas ainda se manifestaria na cruz. Ainda se manifestaria na cruz. É a vida de nosso Senhor que vemos, ou seja, é na vida de Jesus, na vida do nosso Senhor, que vemos a glória de Deus.
Então, olhemos para Cristo e creiamos nele. Sigamos também seu exemplo, não desistindo, né, ante aí a angústia da presente vida. Mas aí continua, versículos 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, glória, salvação e juízo. Então, Cristo fala aqui que a voz viera por causa do povo. Isso deve se relacionar ao que nos mostra os versos em seguida, né? Que lembram que a morte de Cristo iria causar uma divisão para o mundo e seu príncipe, né? O diabo. Seria o juízo. Você lembra lá de Gênesis 3, né, versículo 15, quando nos diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar? Então a cruz é o pisar na cabeça da serpente. É sua derrota. O mundo experimenta o juízo porque é formado por aqueles que se voltam contra Cristo, como faz o seu príncipe, né? Então o Senhor diz lá em João 8, versículos 43 ao 45. João 8, versículos 43 ao 45. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Lembra? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Então, percebam, meus queridos irmãos, que por outro lado, o Senhor diz assim, olha, João 12, versículos 32 e 33. Por outro lado, né? Preste atenção aí. João 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, aqui o Senhor fala, né? Dos eleitos, fala dos crentes. Estes creriam em Cristo, né, como aquele que na cruz morreu para redimi-los. Portanto, uns rejeitarão esta glória da cruz por incredulidade, preferindo aí a glória mundana, tendo consequentemente como herança o juízo, e outros, os eleitos, abraçarão a glória da cruz pela fé, né, tendo então a salvação. Qual o seu caso? Versículos 34 ao 36. Replicou-lhe Jesus. Replicou-lhe a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que infelizmente aquelas pessoas se mostraram incrédulas, né? Quando Cristo falou de sua morte, essas pessoas rejeitaram seu ensino. Elas até alegaram o ensinamento do Antigo Testamento, lembrando que Cristo permaneceria, que o Cristo permaneceria. De fato,
Há textos que mostram que o reinado de Cristo permanece. F.F. Bruce, né, lembra de Isaías 9 e 7, Ezequiel 37 e 35, Salmo 72, 12. No entanto, meus queridos irmãos, este permanecer não pode ser compreendido pelos materialistas incrédulos, como era o caso daqueles ouvintes. Eles só viam um rei político. Para eles, a morte era o fim. Mas era no morrer que Cristo salvaria seu povo, tornando-se o rei deles para sempre. E é por isso que, então, ele dissera um pouco antes, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Assim, meus queridos irmãos, Cristo chama a aproveitarem a luz que tinham. Cristo chama a aproveitarem a luz que tinham. Eles estavam recebendo a luz pelo próprio Cristo, que lhes dava o verdadeiro sentido do Antigo Testamento, sendo Ele mesmo o Verbo de Deus, a luz do mundo. Mas como então eles aproveitariam esta luz? A resposta é: crendo na luz. Eles então se tornariam filhos da luz. Ora, quem não crê está em trevas e, consequentemente, não sabe para onde vai. Ou seja, está perdido. Tal pessoa não tem discernimento da realidade. Em outras palavras, eles não sabem onde está a verdadeira glória. Eles não sabem onde está a verdadeira glória, né? Então, ela interpreta a própria Bíblia de maneira equivocada, tendo aí os olhos dominados pela falsa glória materialista, né, e passageira desse mundo pecaminoso. Mas o que crê, ele discerne todas as coisas com verdade e prudência, vendo Cristo então como seu maior tesouro. Então este sabe para onde está indo. Ele está indo em direção à vida eterna, né? Pois Jesus vai dizer, olha aí, versículos 25 e 26, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que esse seja o nosso caso, meus queridos irmãos. Infelizmente, para aquelas pessoas, Cristo se retirou. Chega uma hora em que a luz vai embora. E para aqueles que dela não tiraram proveito, apenas restará profundas trevas. Que esse não seja o seu caso. Creia na luz, creia em Cristo Jesus. A glória real é a de Cristo manifesta na cruz. Mas só aqueles que creem conseguem perceber isso. Estes enxergam o real valor das coisas, vendo que a glória mundana é nada, mas Cristo é tudo, pois é o Verbo que nos revela Deus. Que nós sejamos assim. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite cada vez mais para compreendermos a sua bendita palavra. Que o Senhor nos encha de sabedoria vinda do alto através do seu Espírito Santo, para que possamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Próximo domingo, se Deus nos permitir, vamos continuar aí, a partir do versículo 37, João 12. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para entendermos cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda, Pai, a podermos então praticar a tua palavra. Mais uma vez, ó Pai, te agradeço pela oportunidade de nos reunirmos como igreja. Que possamos, ó Pai, cada vez mais valorizar a comunhão. Pois como fez falta, ó Deus, nesses dias.
Que o Senhor fortaleça o teu povo, a tua igreja. Ser, ó Pai, com aqueles que estão fracos nesse momento. Levanta-os, Pai. Traze-os de volta. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da vida deles. Abençoa os teus servos. Abençoa, Pai, cada um no seu lar. Ser, ó Pai, com os teus servos missionários no campo. Ajuda-os, Pai, também. Dá-lhe sabedoria. Que o teu nome seja glorificado através, ó Pai, de nossas vidas. Tudo isso, ó Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, não por méritos, mas em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e até a noite, se Deus nos permitir, reunidos no templo mais uma vez. Até o nosso próximo encontro.